Salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 21º vídeo dessa série maravilhosa da leitura do Evangelho segundo São Mateus. A cada dia eu fico mais feliz porque novas pessoas chegam, aqueles que estão desde o início perseveram, muitos testemunhos, muitos frutos alcançados para a honra e glória do Senhor Jesus. Parabéns para você, meu irmão, parabéns para você, minha irmã, que tem se esforçado e fez essa leitura diária conosco para a honra e glória do Senhor Jesus. Tenho certeza absoluta que muitas graças, muitas bênçãos já foram derramadas sobre você, sobre a sua família, e muitas mais virão pela misericórdia de Deus. Ontem eu não tive condições de trazer para você aqui o nosso vídeo 21, porque graças a Deus, como você sabe, estamos à espera do nosso filho Isaac, meu filho caçula, Isaac José, que está para chegar a qualquer momento, em nome de Jesus. Passamos o dia na maternidade, já chegamos lá altas horas da noite. Minha esposa ainda está em trabalho de parto, passei a noite com ela, voltamos para casa e agora, enquanto ele está descansando um pouquinho, logo bem cedo, acordei com grande alegria, vim aqui gravar este vídeo para nós. Então pegue aí na sua casa, capítulo 21, a partir do versículo 1, que diz assim: Aproximavam-se de Jerusalém. Quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte. Encontrareis logo uma jumenta, amarrada com o seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-lhes. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles, e que ele sem demora os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-no com seus mantos e fizeram-no montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia clamava: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas, e disse-lhes: Está escrito: Minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a ele no templo, e ele os curou. Com grande indignação, os príncipes dos sacerdotes e dos escribas, que assistiam a seus milagres, e ouviam os meninos gritarem no templo: Hosana ao filho de Davi. Disseram-lhe eles: Ouve o que disse eles? Perfeitamente, respondeu-lhe Jesus. Nunca lestes essas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor? Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas, e disse-lhes: Jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: Como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade eu vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas ainda, se disserdes a essa montanha: Levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedides com fé na oração, vós o alcançareis. Dirigiu-se Jesus ao templo e, enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: Com que direito fazes isso? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito faço. De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si.
Se respondermos do céu, ele vos dirá: por que não credes nele? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considerava João como profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. Pois eu tampouco vos digo, retorquiu Jesus, com que direito faço essas coisas. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: não quero. Mas, em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino dos céus. João veio a vós no caminho da justiça, e não cresces nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para creres nele. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E, tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher os frutos de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele a esses lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrancará sua vinha e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o fruto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é admirável aos seus olhos? Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Aquele que tropeçar dessa pedra far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, mais uma vez, nosso Senhor Jesus Cristo vem nos falar dos frutos que eu e você precisamos produzir, e precisamos produzir agora, a partir de hoje, todos os dias, pelo resto da nossa vida. E eu acho, assim, extremamente providente. Antes de descer aqui, meu escritório é na parte de baixo da minha casa. Estava ali fazendo a minha higiene pela manhã, como eu disse, agora é bem cedo, acabei de acordar ainda há pouco. E refletindo justamente sobre isso, da providência divina que conhece todas as coisas desde sempre. E Deus que colocou no meu coração fazermos juntos esta caminhada da leitura do Evangelho segundo São Mateus, não colocou em outra data. Poderia muito bem fazer essa leitura no final do ano passado, antes da minha esposa estar prestes a ganhar o nosso filho, ou depois que o meu filho nascesse, já estivesse ali, aqueles primeiros dias mais difíceis já tivessem passado, mas não é agora. O Senhor Jesus sempre soube desde sempre quando é que meu filho nasceria, e sabia também desde sempre quando era para nós gravarmos juntos, lermos juntos, refletirmos juntos este Evangelho segundo São Mateus. Então, olha só que testemunho bonito que eu posso trazer para você, mais uma vez, pela graça de Deus. Não para dizer que eu sou melhor que os outros, nada disso, mas para dizer: faça assim, porque este é o caminho. Ontem eu passei o dia todo na maternidade. Quem tem filho sabe como é desgastante. Para a mãe, muito mais, obviamente, mas também para o pai, que fica apreensivo e tem que cuidar da esposa, e anda para cá, anda para lá, decide sobre os procedimentos. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Traz a esposa para casa. O nosso filho não vai nascer na cidade onde eu moro, fica aproximadamente 50 quilômetros de onde eu moro. Então tem o deslocamento para lá, o deslocamento para cá.
Eu passei a noite do lado da minha esposa, que esteve em trabalho de parto, sofrendo as dores do parto, literalmente as dores do parto. O que é que eu poderia fazer? Inclusive, já combinei com você que assistiu os vídeos anteriores. Eu vou parar agora, vamos dar um tempo. Quando meu filho nascer, quando tudo se resolver, aí a gente continua, não é? Não é esse o caminho, digamos assim, mais sensato a ser feito? Não. O dia que nós temos é hoje. O momento que Deus tem para nós é agora. Nós precisamos produzir os frutos e os frutos que o Senhor tem para nós nesse dia. Porque o tempo não espera, meu irmão. Talvez eu possa esperar para gravar este vídeo depois, mas você precisa assistir este vídeo hoje. E é por sua causa que Deus me trouxe aqui para gravar este vídeo para você. Como aqui a história da figueira amaldiçoada. Aqui nós acabamos de ler no Evangelho segundo São Mateus, que nos fala que Jesus passou pela figueira, procurou figos, não encontrou mais somente folhas. No Evangelho segundo São Mateus, que eu li com você agora, São Mateus não especifica isso, mas se você pegar a mesma passagem lá no Evangelho segundo São Marcos, que inclusive foi escrito primeiro que o Evangelho de São Mateus, lá em São Marcos capítulo 11, fala da mesma passagem, da mesma figueira, do mesmo acontecimento. E São Marcos especifica que Jesus procurou figos na figueira, não encontrou porque não era tempo de figos. Faça um paralelo, pegue aí na sua casa Marcos capítulo 11. Jesus não encontrou figos na figueira porque não era tempo de figos. Mas aí eu te pergunto, não era tempo de figos na perspectiva de quem? Na perspectiva da figueira, não na perspectiva de Jesus. Então, essa é a primeira mensagem que Jesus tem para nós hoje, uma mensagem, de certa forma, urgente. Nós não podemos esperar o nosso tempo. Não é no meu tempo, no tempo da figueira, no tempo do Flávio. Quando eu quiser, quando eu estiver disposto, quando tudo estiver perfeito, quando for a época certa, aí então eu vou me dispor a produzir os frutos que Deus espera. Não é assim, senão assim como aquela figueira, eu também serei amaldiçoado, ou serei cobrado e exigido pelos frutos que eu deixei de produzir por uma série de justificativas. Ah, não é tempo de figo. Ah, o meu filho está para nascer. Ah, eu estou desempregado. Ah, minha esposa. Ah, meu marido. Ah, eu estou com uma coceira no dedo. Ah, eu estou tendo que consertar o telhado. Se você for esperar o tempo perfeito, esse tempo perfeito nunca vai chegar. O tempo que nós temos é agora. O dia que nós precisamos produzir frutos é hoje. Porque esses frutos não terão impacto apenas na nossa vida, mas na vida das outras pessoas. Eu não posso pensar só em mim. A construção do reino de Deus é essa harmonia, é essa comunhão, é essa sinergia. Que um trabalha pelo outro, Deus arquiteta tudo, um ajuda o outro e assim nós vamos edificando o reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Essa é a primeira mensagem urgente que Deus tem para nós. É hoje que você precisa produzir esses frutos que Deus espera de você. Não fique aguardando o tempo perfeito, porque esse tempo perfeito nunca vai chegar e isso pode ser usado por Satanás como armadilha para você deixar para depois, e esse depois nunca vai chegar. E nessa mesma perícope, ainda nessa primeira parte da figueira, também vem a consolação, também vem o acalento de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala aqui no final, porque os discípulos ficaram impactados, né? Vejam, cadê os discípulos aqui, ó? Versículo 20. A Bíblia diz que os discípulos ficaram estupefatos e disseram: como ficou seca num instante a figueira? Ficaram espantados. E Jesus disse: em verdade vos declaro, se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a essa montanha: levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Então, deixa eu dizer para você também o meu testemunho pessoal, que estou aqui gravando este vídeo para você com grande alegria. Poderia estar descansando
poderia estar descansando. Eu, Flávio, tenho uma extrema necessidade de sono. Se você quiser tirar tudo de mim, né? Eu não consigo ficar sem dormir. Eu fico assim, muito mal, muito irritado. Meu cérebro não funciona direito, eu fico assim, vago. Então, muito provavelmente, de hoje para amanhã, eu vou ter que passar a noite acordado. Eu vou para a maternidade, lá não tem conforto, é sistema único de saúde, é público, não é? Então, eu vou passar a noite, nas melhores das hipóteses, sentado numa cadeira. Poderia estar descansando, e aí como é que faz? Mas não, eu vim aqui, e como eu disse, não é porque eu sou melhor, mas porque Deus cuida de tudo. Deus providencia tudo e eu não preciso ter medo. Então vem agora aqui o acalento, esse suporte que Deus nos dá para você realizar essa missão hoje, a partir de hoje, mesmo que você esteja passando por tribulações, mesmo que você esteja passando por situações difíceis, mesmo que a sua vida esteja com muitas coisas a serem resolvidas. Eu sei que você não é preguiçoso, eu sei que você não é preguiçosa. Às vezes você acaba deixando o serviço de Deus um pouco de lado, porque você tem muitas coisas para fazer. Mas aqui está a chave, aqui está a resposta e aqui está o combinado que eu tenho com Deus. Eu tenho esse combinado com Deus e te aconselho também a fazer esse combinado aí na sua vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas como cuida. Ainda há pouco, no vídeo anterior, eu falei com você sobre o amor de Deus, aquele amor na gratuidade. Deus está sempre desenvolvendo este relacionamento de amor conosco, e aqui está mais uma oportunidade para você, sabe, se derramar, se abandonar, descansar no amor de Deus, no cuidado de Deus, porque eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta, indo para a maternidade, todas as coisas já estão providenciadas. Eu não tenho qualquer tipo de, sabe, medo, afobação, preocupação, porque eu sei que Deus cuida de mim. Tudo o que acontece na minha vida, na vida da minha esposa e na vida do meu filho, que ainda nem nasceu, ou é querer de Deus, ou é permissão de Deus. Se é querer de Deus, é porque com certeza é o melhor para nós. E se é permissão de Deus, mesmo que naquele instante seja algo aparentemente ruim, Deus só permitiu porque Ele é bom e poderoso o suficiente para tirar um bem muito maior daquele problema que nós estamos vivendo. Então, viva assim, faça esse combinado. Mesmo que a sua vida hoje não esteja ideal, se dedique ao serviço de Deus. Coloque o serviço de Deus acima das suas próprias preocupações. Coloque o serviço de Deus, sabe? Aquilo que é prioridade para Deus, o fruto, o tempo de Deus, não o seu tempo, não o tempo da figueira. Coloque isso à frente, faça essa experiência e pode ter certeza absoluta que Deus cuidará de tudo. Eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Esse é o combinado que eu tenho, esse é o combinado que você também deve ter. Eu tenho certeza que você não se arrependerá. Segunda coisa muito importante dessa palavra de hoje também ainda sobre os frutos. Na primeira parte nós vemos Jesus procurando figos na figueira. Depois a parábola da vinha, que produz uvas. Então aqui na figueira Jesus busca figos. Na videira Deus espera uvas. Nem Deus espera uvas da figueira e também não espera figos da videira. Cada árvore, cada situação, cada lugar, cada pessoa tem que produzir frutos no tempo de Deus, não no tempo da pessoa, e tem que produzir os frutos que Deus espera, não os frutos que a pessoa quer produzir. Então, o que é que isso significa na prática para mim e para você? Frutifique onde Deus te colocou. Aí, nesse lugar onde você está, é aí que você tem que frutificar. Frutifique na circunstância que Deus te colocou. São Padre Léo, eu já digo São Padre Léo, apesar de ele não ser canonizado, porque eu creio e peço a Deus que logo ele seja servo de Deus, Padre Léo de Betânia, o Padre Léo da Canção Nova. Ele dizia isso em várias palestras. Eu não posso jamais permitir
que alguém que se aproxime de mim saia de perto de mim sem estar mais próximo de Deus. Independentemente da circunstância, onde eu estiver, no cotidiano, nos desafios, nas horas boas, nas horas difíceis, nas preocupações, no trabalho, na igreja, fora da igreja, na escola, em casa, com a minha família, com os meus vizinhos, todos aqueles que chegarem perto de mim têm que deixar a minha presença mais próximos de Deus, porque eu levei aquelas pessoas para Deus, às vezes através da palavra, às vezes através da minha postura. Onde quer que eu esteja, produza os frutos que Deus colocou você aí. O lugar que você está não é uma obra do acaso, nem muito menos um lugar errado. A circunstância que você está vivendo não é um acidente, meu irmão. Não é obra, sabe, do caos. O lugar que você está hoje é 23 de janeiro de 2026. O lugar que você está hoje, a circunstância que você está hoje, é exatamente o lugar que Deus colocou para você frutificar aí. Tem uma exortação apostólica chamada Alegrai-vos e exultai. Gaudet et exultate. Alegrai-vos e exultai. Exortação apostólica do Papa Francisco. Se você ainda não leu, leia. Basta você digitar no Google. Exortação apostólica, alegrai-vos e exultai. Belíssima exortação apostólica sobre essa nossa chamada à santidade, chamada ao serviço de Deus, que é aquilo que traz realização, preenchimento para a nossa vida, sentido para a nossa vida e é aquilo que nos leva para o céu. Todos nós precisamos ser santos, desenvolvendo esse amor por Deus. E lá no número 27 dessa exortação apostólica, alegrai-vos e exultai, fala algo mais ou menos assim, uma reflexão sapientíssima e necessária. Poderia, porventura, o Espírito Santo te levar para uma situação, te levar para um lugar e depois dizer assim, nossa, olha, eu errei, você está aqui, mas não era para estar. Fuja daí, saia desse lugar, saia dessa circunstância, espere essa circunstância passar, para depois você me servir, para depois você ter essa vida de missão. Poderia, porventura, o Espírito Santo fazer uma coisa dessa? Claro que não. Claro que não, óbvio que não, Deus não erra. Então, ou você pensa erroneamente, claro, que Deus te abandonou, que Deus não está nem aí com a sua vida, que a sua vida toda é uma obra do acaso, que tudo que aconteceu na sua vida, a providência divina nunca interviu na sua vida, Deus nunca cuidou de você, as coisas foram simplesmente acontecendo aleatoriamente e você, por acaso, por obra do caos, chegou onde está, ou você pensa um absurdo desse, ou você toma posse e acredita com certeza que esse lugar que você está é justamente onde você tem que estar para frutificar. Número 27 da exortação apostólica, alegrai-vos e exultai. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje, porque é justamente nessa circunstância, com a minha esposa prestes a dar à luz, ontem não consegui gravar, hoje acordei cedo, lá fora está chovendo, é você que me assiste, o vídeo está assim, o vídeo está assado, é nessa circunstância. Você está empregado, você está desempregado, você brigou com a sua esposa, você brigou com o seu marido, o seu filho está doente, é justamente nessa circunstância. Então, produza frutos, meu irmão. Produza frutos, minha irmã. Se você não sabe, às vezes não tem tanto discernimento do que fazer, pergunte ao Espírito Santo. Pergunte na oração, tudo o que pedirdes na oração, vós alcançareis, versículo 22. Então, Senhor, eu estou aqui, eu me abro, eu me coloco à sua disposição, me mostra o que fazer. Me mostra o que fazer e me ajuda a fazer aquilo que precisa ser feito. Deus te ajudará. Basta você se colocar à disposição. Se colocar à disposição como o primeiro filho, talvez, aqui dessa parábola, que nos conta a partir do versículo 28. Jesus nos fala, um pai de família pediu ao primeiro filho, filho, vai trabalhar na vinha. Não quero, não vou, não quero saber disso. Mas, logo em seguida, tocado pelo arrependimento, foi. Talvez isso já aconteceu com você. Talvez você hoje, que esteja assistindo este vídeo, já passou, já teve a atitude desse primeiro filho. Deus já te chamou à missão. Deus já te colocou como e onde produzir os seus frutos. E talvez você, nesse momento até
de vãs preocupações com as coisas deste mundo, muitas coisas na cabeça, preocupado com seus afazeres, com medo. Será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Deixa eu esperar mais um pouquinho. Talvez eu não esteja ainda pronto. Deixa eu esperar o tempo de dar figos, o tempo da figueira. Talvez você tenha dito não. Não vou. Vai trabalhar hoje na vinha? Não vou. Mas hoje é o dia do seu arrependimento. Hoje é o dia de você mudar de vida. Hoje é o dia de você fazer a vontade de Deus, mesmo que no passado, talvez ontem, você tenha dito não. Porque o segundo filho disse, sim, pai, eu vou. Vai trabalhar na vinha? Sim, eu vou, mas não foi. E aí Jesus pergunta qual dos dois, de fato, efetivamente fez a vontade de Deus. O primeiro, mesmo que você tenha dito que não ia e foi, é você que fez a vontade de Deus. Então, hoje, Deus, mais uma vez, está te chamando. Mais uma vez, Deus está te convocando a produzir os frutos que você tem que produzir. Para arrematar, guarde isso no seu coração, meu irmão e minha irmã, com toda a certeza do mundo. Na construção do reino dos céus, essa engrenagem. Nós somos um corpo místico. São Paulo nos fala na carta aos Coríntios. Nós, eu e você, batizados, somos o corpo místico de Cristo. Um é o pé, o outro é a orelha, o outro é a boca, o outro é o nariz, o outro é a mão, e assim sucessivamente. Então você, meu irmão, você, minha irmã, tem um lugar específico no corpo de Cristo, na edificação do reino de Deus. Ou seja, você tem uma função única. Você tem uma função única. E se você não cumprir o seu papel, ninguém na face da terra fará aquilo que é cabido só a você. Às vezes nós pensamos assim, sim, claro, muitos frutos precisam ser produzidos, compreendo perfeitamente, tá joinha, mas se eu não fizer, Deus vai designar outra pessoa para fazer aquilo que eu deveria ser feito. Mentira! Mentira! Mesmo que outra pessoa no mundo gravasse esses vídeos para você sobre o Evangelho segundo São Mateus, seria aquelas pessoas do jeito delas, gravando para o público delas, do jeito delas, na época delas, a missão delas, o fruto delas. Não seriam os meus frutos. Não tem como outras pessoas produzirem os meus frutos, como não tem como outras pessoas produzirem os seus. Se você não fizer aquilo que Deus determinou desde sempre para você fazer, ficará sem ser feito. Ficará sem ser feito, porque ninguém na face da terra fará. Esses frutos são seus. Então, a partir de hoje, a partir de tudo isso que Deus nos revelou, nessa manhã do dia 23 de janeiro de 2026, tome posse, tome muito mais que posse, tome uma decisão. Eu quero produzir os frutos que Deus determinou para mim a partir de hoje. Não é do dia 24 nem do dia 25, é hoje, dia 23 de janeiro, que eu começo ainda mais decididamente a servir a Jesus. E agora me conta aqui nos comentários, por favor, se você de fato, precisa responder se você tiver ainda em dúvidas, mas se você tiver de fato essa decisão, eu vou produzir os frutos que Deus determinou para mim, escreva aqui nos comentários. Sim, eu quero, eu vou produzir os frutos. Escreva aqui nos comentários, fazendo esse compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu te peço, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo para que ele chegue a muitas pessoas. E graças a Deus, em nome de Jesus, esses frutos que nós tanto falamos sejam cada vez maiores. Muito obrigado, beijão e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.